Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Este é o segundo vídeo sobre a Batalha do Somme, ofensiva anglo-francesa de julho de 1916. Hoje abordarei sobre a Batalha de Albert, que é como ficou conhecido os primeiros 13 dias da ofensiva do Somme, com destaque para o primeiro dia, 1 de julho de 1916, que foi o dia que os britânicos mais tiveram baixas em toda a guerra. Desde já agradeço sua atenção e o seu like caso goste do conteúdo. Primeiro dia no Somme, 1 de julho de 1916. Foi o início da Batalha de Albert, de 1 a 13 de julho de 1916 na região do Vale do Rio Somme. 6 divisões francesas que formavam o 6º Exército francês se juntaram a 16 divisões britânicas do 3º e 4º Exércitos britânicos, totalizando 9 corpos de exército aliados no total, e atacaram o 2º Exército alemão do General Fritz von Below, que contava com 6 divisões no local ao sul do Somme. O objetivo do ataque era capturar as primeiras e segundas posições defensivas alemãs de Serre ao sul. Os ingleses e franceses juntos tinham a superioridade aérea da região, pois tinham mais aeronaves do que os alemães, mas essa superioridade foi diminuindo assim que as semanas de julho passavam com a chegada de caças alemães, que diminuíram o número de bombardeiros e aviões de reconhecimento aliados na região. Mas essa superioridade aliada no começo da batalha foi importante, pois impediu que os alemães respondessem rápido ao ataque maciço de artilharia inglês que falei no vídeo anterior. As aeronaves francesas e inglesas destruíram baterias de contra-artilharia alemães e localizaram alvos para a artilharia britânica nesse primeiro ataque de artilharia inglês. Um pequeno ataque inglês ao norte da região do Somme foi feito para distrair e desviar a atenção dos alemães do verdadeiro ataque que seria realizado no sul da região. Após o ataque de artilharia, a infantaria francesa e britânica deveria avançar pelo terreno, e assim fizeram, mas a área estava tão devastada pelo bombardeio, que avançar ficou muito difícil. Já em outras regiões, o solo macio simplesmente amorteceu o choque dos projéteis, que não explodiram com o impacto e preservando vivos os defensores alemães, e a infantaria aliada teve que enfrentar esses alemães que, ao verem o avanço inglês, se abrigaram e se esconderam em abrigos não destruídos. Além disso, os ingleses simplesmente não limparam com eficiência posições de sobreviventes ao bombardeio, e esses sobreviventes atacaram o avanço inglês por trás. Isso sem contar os contra-ataques de tropas alemãs de reserva que procuravam retomar as trincheiras perdidas. Apesar de tudo isso, a superioridade numérica e material inglesa se fez prevalecer, e as primeiras 3 linhas de trincheiras alemães foram tomadas nesse 1º de julho em definitivo. A 34ª Divisão Britânica, que fazia parte do 9º Exército Britânico, deveria atacar ao longo da estrada Albert-Bapaume, auxiliada pela explosão de 2 minas subterrâneas, que eu mencionei no vídeo anterior. As posições do Regimento de Infantaria Alemã de Reserva 110, que defendia a região, foram severamente danificadas no primeiro bombardeio, mas o regimento foi avisado do ataque britânico por um dispositivo Moritz, que escutou os sinais telefônicos britânicos e permitiu que os alemães se retirassem antes que uma das minas explodisse por debaixo de seus pés. Por isso, uma das explosões, ao norte da vila de Albert-Bapaume, não causou vítimas, mas a explosão da outra mina ao sul da vila prendeu temporariamente as tropas alemãs em abrigos próximos, e os alemães perderam essa posição. Grupos de soldados ingleses entraram na cratera que se formou com a explosão da mina e foram atingidos pelo fogo de armas de artilharia leves alemãs sobreviventes. Por volta da meia-noite, a brigada escocesa Tyneside saiu de sua posição de reserva e iniciou seu avanço para cruzar 2 quilômetros de campo aberto a fim de chegar à terra de ninguém. Cruzar 2 quilômetros de campo aberto não foi uma sábia decisão, e estes soldados foram varridos por fogo de metralhadoras alemães. Um grupo de cerca de 50 escoceses sobreviveu e avançou pelo vale ao sul de La Boisselle. Os sobreviventes foram capturados depois de fazer o maior avanço britânico do dia, cerca de 4 quilômetros. A 34ª Divisão Britânica sofreu as piores baixas do dia, 6.380 baixas nessa região, enquanto nesse dia os alemães tiveram 1.212 baixas por lá. Juntando as baixas da 34ª Divisão com as baixas do 4º Exército Britânico, tem-se um total de 57.470 baixas britânicas naquele dia, sendo que 19.240 dessas baixas foram fatais. Desde 1º de julho de 1916, as baixas britânicas no primeiro dia têm sido uma fonte de tristeza e controvérsia na Grã-Bretanha até hoje.
Apesar desse grande número de baixas britânicas, os franceses e britânicos tiveram um importante sucesso e avanço nesses primeiros 13 dias de batalha. No primeiro dia, as forças britânicas no extremo sul da linha britânica fizeram um avanço impressionante ao lado do 6º Exército francês, capturando as aldeias de Montalban e Mametz e rompendo o sistema defensivo do inimigo. O ataque diversivo inglês ao norte estava fracassando e foi cancelado e todo o foco do ataque se concentrou ao sul. Houve uma luta dura por Trones-Wood e ataques caros, planejados às pressas e fragmentados, que apesar de muitas perdas conseguiram tomar as localidades de La Boisselle, Contalmaison e Mametz-Wood durante o resto do período até 13 de julho. Nesse dia 1 de julho de 1916 os franceses tiveram um pouco mais de 1000 baixas e até o dia 21 de julho de 1916 os franceses tiveram cerca de 19.000 baixas. Já os alemães tiveram 10.200 baixas no primeiro dia e 10 dias depois já tinham sofrido entre 40.000 e 46.000 baixas. Já os britânicos foram os que mais perderam soldados. Perderam ao todo 82.470 homens em 13 dias, sendo mais de 57.000 deles em 1 de julho e 25.000 deles entre 2 e 13 de julho. Bem, isso é tudo por hoje. Em breve sairá a continuação da batalha. Inscreva-se caso não seja inscrito para não perder. E muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado.